Boa noite, gente. Que bom ver vocês aqui, viu? No último encontro, nós lançamos um desafio. Cada casal convidar um outro casal. Eu convidei 2 casais, mas não vieram, né? Sei que Levi e Kelly convidaram, estão ali os sobrinhos. Que bom, graças a Deus. E que no próximo, te entreguei, não era para falar que era sobrinho? Tudo bem? Nos livrou. No próximo desafio continua valendo, tá? Cada casal trazendo um outro casal e a gente encher esse auditório aqui de casais querendo ouvir um pouco sobre como ser casal. Olha lá, ó, é 20 para as 9, tá bom, Levi? Então tem até as 9h10. Gente, o que é isso aqui? Um carregador, né? Carregador de celular. Isso aqui, um celular. Muito bem. Alguém já ligou esse treco aqui? Digamos que não fosse bivolt, esse aqui é bivolt, os novos, né? Mas alguém já ligou esse treco aqui no 220 e era 110? Alguém já fez isso? Eu já fiz. O videogame dos meus filhos, novinho, zerado. Nem tinha no Brasil ainda. Fez assim, puf. Aí eu falei, queimou. E aí não acendia mais nada. E eles assim, e aí, pai? Eu falei, não, peraí, isso vai funcionar. Peraí, gente. No casamento, às vezes, nós fazemos isso. Nós conectamos coisas que não são para serem conectadas na voltagem errada, na tensão errada, e aí o treco dá tilt, para de funcionar. A nossa intenção e o tema que foi me dado nessa noite, daqui a pouco a gente volta para o celular de novo, é 2 antes de serem um. Vou repetir. 2 antes de serem um. Quando o Levi me deu o tema, eu falei, Levi, eu estou em crise com isso aqui, cara. O que você quer dizer com 2 antes de serem um? A Bíblia diz que a gente já não é mais 2, agora somos um. Agora eu tenho que falar 2 antes de serem um. Como é que é isso? E aí a gente confabulou ali via WhatsApp e chegamos à seguinte conclusão. Que a ideia, e isso é verdade, são as crises, agora que nós somos um, nós vivemos do passado que nós trazemos. Do tempo que nós éramos 2. Do tempo que a minha esposa, Mayla, só chamava-se Mayla Esteves. Agora é Mayla Silva. Olha que nome, sobrenome bonito, hein, rapaz? Tem de tudo com esse sobrenome aí. Está filmando, né? Eu não posso falar de algumas coisas, eu tenho que me controlar aqui. Nós trazemos uma história para o casamento. E essa história, muitas vezes, a gente vem de famílias que é 220. E se une com um parceiro que é 110. Às vezes até outra voltagem. Tem outra voltagem, Dani? Você que é da área aí, tem, né? Outras voltagens menores. E, gente, dá curto-circuito. Eu até falei para os líderes dos jovens hoje pela manhã, eu falei, olha, eu quero falar isso para os jovens, aqueles que não casaram ainda. E eu estava até pensando em sentado, acho que vai até sair um livro esse negócio, não sei quando, viu, Fábio? Pense em dizer não antes de dizer sim. Surgiu agora. Porque eu acho que evita muitos problemas. Né? Quando a gente tenta equalizar aí esses jovens, para que eles busquem pessoas que têm talvez um perfil mais parecido. Isso não quer dizer, e você não vai ouvir isso da minha boca, que se você é muito diferente da sua esposa, então você está habilitado a falar, então, tá vendo, tia? Ó, a pastora falou que a gente é diferente, não dá certo não. Você é 110, eu sou 220, vou trocar pela mesma voltagem. Não é nada disso. E é isso que a gente veio fazer aqui nessa noite. Tentar entender um pouquinho como é que a gente vive. Quando um é 110, outro é 220. Quando um é corintiano, o outro é palmeirense, que é o caso em casa. Né? Quando um é Flamengo, o outro é Fluminense. Quando um gosta de montanha, o outro gosta de profundezas lá no fundo do mar. Lá. Enfim, a gente vai tentar entender um pouquinho isso. O poeta conhecido, Fernando Pessoa, escreveu certa ocasião, bem lá atrás, né?
enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar entre outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. O poeta lá, no século retrasado, já via o dilema de viver a dois. E ele então, pensando ali, elucubrando e divagando, ele então chega a essa conclusão, de que antes de você conviver com o outro, você precisa se encontrar consigo mesmo. Eu quero propor que facilita muito você viver com o outro quando você se encontrar com Jesus Cristo. Facilita bastante. Um dos textos que eu havia planejado ler, já foi lido aqui, o texto de Eclesiastes capítulo 4. O versículo 12 fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. E quem é essa terceira dobra no casamento? É Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Gente, é possível duas pessoas com histórias completamente diferentes viverem. Não felizes para sempre, como o Walt Disney tentou trazer para nós, né? Mas é possível sim, viver feliz, viver um casamento tranquilo, lutas, mas também vitórias, dificuldades, mas passar por essas dificuldades. É possível sim. Por que a gente vive então essas crises? O poeta aqui descreve a sua dificuldade, ele tentando entender como é que a gente consegue viver a dois. O autor de Eclesiastes diz, olha, não dá para viver sozinho não. É bom viver a dois. E tem um versículo aqui, que eu sempre lembro dele na época do inverno. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, então se aquietam um ao outro. Um só, como pode se aquentar? Gente, eu morei em Atibaia. Você conhece Atibaia. Gente, ser solteiro ali, Deus o livre e guarde. Porque é um gelo aquele lugar. Meu miro de Deus. Frio demais. Se então viver junto é tão bom, por que nós temos problemas? O próprio Deus olha para o Adão e olha para Eva e fala, não é bom que vocês vivam sós. Olha para o Adão, aliás, né? Vou fazer para o Adão uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que caminhe junto com esse indivíduo, porque o Adão está perdidinho, coitado. Nessa vida dele aí de colocar nome em bicho. Eu tenho que dar um sentido melhor para a vida desse rapaz aí. Por que a gente então tem problemas? Primeiro, gente, porque a gente vem de contextos diferentes. Quando você se casa, e aí, por isso eu quero conversar com os jovens um dia sobre isso, junto vem a família. Não tem jeito. Vem aquele tio mala, e toda a família tem um tio mala. Tem família que parece uma esteira de aeroporto, de tanta mala que tem, né? Toda a família tem esses aspectos. E esse sujeito vem junto. Vocês estão rindo, né? Porque deve ser mais ou menos assim em alguns lugares aí. Vem a avó do namorado, do noivo e depois do marido, que é aquela senhorinha que sabe tudo e mais alguma coisa. E ela vai querer ensinar você a dar banho no seu filho, vai querer ensinar você, sabe? Botar a linha na testa para parar o soluço. E aí vai dar crise, gente, vai dar crise, sabe? É acontecido, algumas histórias aconteceram na minha vida, outras eu conheço de gente que me contou, gente fiel. Então quando a gente se une, as famílias vêm junto, não tem jeito. Além disso vem o DNA, não dá para depois que você diz sim no altar, tirar a parte do DNA do seu pai e da sua mãe. Vem junto. E se a moça quer saber como é que o marido vai ser, é só olhar para o pai dele. Já dá para ter uma ideia.
para a mãe dele. Já dá para ter uma ideia. Hã? De jeito nenhum, Júnior, de jeito nenhum. Uma vez levou, tá levado. Certa ocasião, nós estávamos num chá de cozinha, né? Mas aí era chá de cozinha e chá de homem junto. Então era homem e mulher junto lá. E a mãe disse assim, olha, a mãe do noivo disse assim, ó, eu estou entregando, eu já contei tudo que ele é, como é que ele é. Vou dizer uma coisa, não aceito devolução. Então ela não casou enganada. Outra questão que a gente encontra, e por isso nós temos dificuldades no nosso casamento, é que muitos desejos, muitas vontades que nós tínhamos quando éramos solteiros, elas não foram extintas, elas estão apenas adormecidas. E aí a gente, em nome daquela paixão, daquele amor, daquele negócio que, como a Kelly disse, a gente diz eu te amo toda hora, sabe, o negócio, né, chega a ser meloso às vezes, você não enxerga nada disso, e você abafa os seus sonhos, os seus desejos, e meu sonho era fazer uma faculdade, meu sonho era isso, você não faz mais nada. 5 anos, 10 anos depois, você começa a experimentar as dificuldades do casamento, que elas existem, e você começa a dizer assim, tá vendo? Eu queria ser isso, não fui, por sua causa. Ah, eu queria ter feito isso, não fiz, por sua causa. Os desejos lá da mocidade, eles não foram extintos, eles estavam adormecidos. E basta as primeiras crises surgirem que eles vão pipocar aí como pipoca na panela. Problemas. Que às vezes a gente tinha ali algo legítimo, até alimentado pela própria família. Não, meu filho, faça isso. Não, minha filha, faça isso. E aí depois a paixão vem e vai. Como lidar então com tudo isso? Vamos experimentar então a beleza de nós sermos uma só carne. Eu quero dar 3 conselhos para você nesta noite. 3 conselhos baseados na palavra de Deus, porque é aqui que a gente tira a base para a nossa vida. Tá? E o primeiro conselho, se você trouxe Bíblia, abra aí, se você não trouxe eu vou ler, você ouve. Está lá em Tiago, capítulo 1. Versículo 22 até o 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Porque, gente, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter princípios na nossa vida. Uma família sem base, sem princípios, é uma família que vai naufragar. E vai naufragar rapidamente. Ainda essa semana, um assunto que bombou aí na internet, né? Foi o programa Na Moral. E a discussão sobre os beijos homossexuais na televisão. E o que o pessoal está querendo fazer é dizer, olha, não tem princípio, não tem moral, não tem base, a gente faz o que quer. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, Tiago vai dizer assim, ó, acompanha aí. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nós temos informação e nós vivemos na era da informação. Todo mundo sabe o que é a Bíblia, ok? Todo mundo sabe o que é a Bíblia.
Talvez você não saiba quantos livros tem aqui, quem que escreveu, quem foi o Tiago. Talvez você não saiba o que é um capítulo, o que é um versículo, mas você sabe o que é a Bíblia. Você tem essa informação. Talvez você vá além, você tenha informação, você sabe quem foi o Tiago, você sabe o que é um capítulo, o que é um versículo, mas você não entende muito bem algumas questões aqui, mas você tem essa informação. Talvez você conheça grego, conheça hebraico e sabe quem foi Tiago, sabe todo o tema do livro, mas se você não praticar, não colocar em prática o que está escrito aqui, você não será feliz. Guardar as devidas proporções. Imagina que você tem uma receita de bolo. E lá diz 3 ovos, 2 colheres de manteiga, 1 litro de leite. Não sei se vai ficar bom esse bolo, irmã Edna, viu? A senhora que é especialista nisso também aí. Eu sei o que é um ovo, eu sei o que é manteiga, eu sei o que é leite. Mas de repente eu falo assim, acho que eu não vou usar ovo de galinha não, eu vou usar de codorna. É tudo ovo, né? E aí, em vez de eu botar 3, eu vou colocar 9, porque ele é menorzinho, então eu vou aumentar o tamanho dele. Gente, eu não sou especialista, mas não vai dar certo. E eu vou dizer para você, eu não vou comer esse bolo também não, tá bom? Eu não vou comer esse bolo. Ah, meu, com ovo de codorna, será que fica bom esse negócio? O que você fez? Você sabe o que é um ovo, você leu, mas você não praticou. Você não botou em prática. Então nós precisamos colocar em prática no nosso casamento, na nossa vida diária, o que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu quero dar daqui a pouquinho mais 2 conselhos para você. E quero desafiar você a colocar em prática esses 2 conselhos. Porque quando você faz isso, você começa a entender e perceber a beleza do casamento. Você começa a ver que mesmo sendo diferentes, vocês podem conviver. Mesmo tendo uma divergência de ideias às vezes, ou de opinião, vocês podem ter unidade. E essa é a beleza do casamento. Quando pessoas diferentes conseguem se completar. Conseguem um suprir a necessidade do outro. Conseguem dizer, olha, aquilo que eu tenho falta, ela tem de sobra. Vou usar isso. Aquilo que ele tem, aquilo que eu tenho em falta, ele tem de sobra. Essa é a beleza, gente, do casamento. E nós aprendemos a conviver e a viver e sermos felizes, como ele diz, quando nós praticamos a palavra. E não somos meros ouvintes. Eu estou na igreja há 30 anos. Se eu tivesse colocado em prática 1% de todas as pregações que eu já ouvi, eu seria um homem bem melhor. O que você ouviu domingo passado? O que você ouviu no GP essa semana? E eu quero fazer um convite para você que não participa de nenhum grupo pequeno. É uma bênção. Se você está vindo aqui pela primeira vez, não sabe o que é isso, pergunta para esse pessoal que já está aqui há mais tempo, pergunta onde tem um próximo à sua casa e participe. Vá aprender a praticar a palavra lá nesse lugar. Segundo conselho que eu quero te dar. Vamos voltar agora, se você está com a Bíblia, lá para Gênesis. E aqui vai começar a pegar um pouquinho. Gênesis capítulo 2. Versículo 21 a 24. E eu creio que aqui, pelo menos na minha prática de vida e na minha prática do aconselhamento com casais, eu creio que é onde muitas dificuldades há no casamento por causa desse mandato aqui, que não é praticado muitas vezes. Gênesis 2, verso 21 a 24. Diz assim, o Senhor Deus: então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe da costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele.
Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24, e aonde a gente quer chegar? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Pergunta: quem era o pai do Adão? O Adão, gente, foi um sujeito sortudo. Eu não ia falar, mas já que você falou, ele não tinha sogra, gente. Ele não tinha. Sogra é benção, a minha sogra é benção. Né? Eu tenho que falar isso, porque tem gente que conhece ela aqui, está filmando aquele negócio ali, então eu tenho que falar isso aqui. Senão amanhã eu vou almoçar onde? Gente, isso aqui é para nós. Esse deixar pai e mãe aqui é para nós. Eu e você. Precisamos deixar o pai, deixar a mãe. E, gente, tem alguns casais que não conseguem fazer isso. E a ideia de deixar aqui não é abandonar, tá bom? Talvez você tem pai, mãe já em idade avançada, e você, casal, vocês como casal precisam cuidar, ajudar esse pai e essa mãe. Vocês precisam fazer isso. É necessário. É honrar pai e mãe fazer isso. Agora, você não precisa, se o seu pai e sua mãe estão no pleno vigor da idade, se o seu pai faz caminhada, se a sua mãe vai para hidroginástica e coisa e tal, você não precisa passar na casa da mamãe todo dia. Não precisa. Onde você foi? Está na casa da mamãe. Você está fazendo lá? Fui lá comer aquele bolinho que só ela sabe fazer. Pronto. Acabou com tudo, nego. Ela vai fazer bolo com ovo de codorna mesmo para você comer. Viu? Tem casais que não conseguem deixar o cheirinho da comida da mamãe. E aí ele fala assim: você não faz igual minha mãe. Dá vontade de falar: casasse com ela, miserável. Né? E o meu pai está num chuveiro que é uma maravilha. Então traz ele para estar lá. Gente, construam a vida a dois. Não a 4, a 6, a 8, a 10, a 20. A 2. É bom demais isso, gente. É muito bom. E é preciso deixar emocionalmente primeiro. Tem muitos casais que não conseguem deixar o pai e a mãe emocionalmente. Gente, entendam bem o que eu estou dizendo. Há situações que é necessário a intervenção do casal. Às vezes no cuidado, às vezes financeira, às vezes na proteção. Sim. Mas na maioria dos problemas, e aí quando há essa necessidade, via de regra não há problema entre os cônjuges. Não há. Porque ambos olham e veem aquela situação e veem, não, realmente é necessário. Vai lá cuidar da mãe, vai lá cuidar do seu pai. Deixa que eu faço isso, pode deixar. É normal. O problema surge quando o cordão umbilical emocional não é cortado. Se você já disse isso para o seu filho, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Vai lá e diz, tá bom? Tem pai que fala assim: meu filho, você vai casar, tá? Mas se não der certo, bem, a caminha está prontinha aqui para você, tá bom? Rapaz, o sujeito saiu num dia, você desmonta o quarto no outro. Faz um escritório, faz sei lá o quê, um ateliê, desmonta na hora, vende a cama dele, dá para os outros. Você falou isso, vai desfalar. Tá bom? Porque ele saiu. Meu filho, vai com Deus. Deus te abençoe. Viu? O pai está aqui para te orientar, para te aconselhar. Mas agora a luta é tua, cara. Agora a briga é com você. Vai lá. Aquilo que eu podia ter feito, eu fiz até aqui. Agora daqui em diante é você. Deixa o sujeito andar com as próprias pernas. Gente, nós temos uma geração chamada geração nem-nem. Sabe o que é a geração nem-nem? Nem trabalha, nem estuda. E nem faz nada. Nem. E o sujeito está aí, meu. Então,
Deixa ele. E se você está do lado de cá, já saiu, vai viver a vida. Vai curtir a vida com a sua esposa. Vai ser feliz a dois. De vez em quando leva a sogra para comer uma pizza, dá a conta para ela, né? Chama ela para ir para a praia e fala, se abastece, paga o pedágio. Faz uns negócios assim, entendeu? Tá? Mas vão viver em paz, gente. Nós conhecemos casais, infelizmente o casamento não deu certo por causa disso. Porque a mãe dizia para a moça, não filha, olha, se não der certo, a casa da mãe está aqui. A sua cama eu não vou nem desfazer, viu filha? Parece que a mãe está torcendo para não dar certo, gente. Pelo amor de Deus, nós não criamos filhos para nós. Libera a criança. E o deixar geográfico, que é realmente sair da casa. Há ocasiões e há situações em que o morar no mesmo teto é necessário e é possível, sem problema. Como eu disse, há casos. Tá? Mas não pode ser a regra. Não pode ser a regra. Ah, não, eu vou viver com a minha mãe e com meu pai o resto da vida. Já viu aquela ideia de comprar um terrenão desse tamanho aqui, ó? Fazer um monte de casa, tudo virado assim para esse terreno? Rapaz, não cai nessa bobeira, não. Vai dar um problema danado esse trem aí. Escuta o que eu estou te falando. Não faz isso, não. Não funciona. Ah, mas lá na minha família a gente sempre fez assim. Pois é, mas na dele não era assim. A sua casa, vocês têm 10 irmãos, na dele ele era filho único. Olha o 220 e o 110. Tá? Então, deixa pai, deixa mãe. Terceiro e último conselho, e esse eu quero trabalhar uns minutinhos a mais. Se você está com a Bíblia, vai lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E essa orientação de Paulo aqui, você depois em casa, lê com mais cuidado. Podemos conversar outro dia sobre isso. Mas é uma orientação que serve para toda a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 8. Olha o que o Paulo diz. Filipenses 2, versículo 1 a 8. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. De que forma? Ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Para aí. Um casal precisa ter o mesmo modo de pensar. Rodrigo, mas peraí, você falou agora mesmo que a gente pode ter opiniões diferentes, podemos. Como é que nós temos o mesmo modo de pensar? A minha opinião é diferente da minha esposa, porque o meu modo de pensar é o seguinte, eu quero o bem comum dessa casa. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. E isso que ela está propondo não vai contribuir para isso. Eu quero praticar a palavra. E isso que meu filho está propondo não vai contribuir para isso. Mesmo modo de pensar. Porque muitas vezes nossas discussões se dão por causa de gosto. E gosto cada um tem o seu, gente. Gosto não discute. Certa ocasião alguém disse para mim assim, pastor, eu não gosto disso que o senhor faz. Eu falei, ô irmã, que pena, não posso fazer nada. Não, eu não posso, porque é gosto. O irmão ali ontem falou que gostava. E agora? Quem que eu agrado? Tá? Então a gente tem que ter o mesmo modo de pensar no casamento. E quando nós em casa trabalhamos o mesmo modo de pensar e dizemos assim, a partir de hoje quem manda nessa casa é esse livro aqui, a coisa melhorou. Porque aí eu chegava e falava assim, esposo, ó, isso aqui não está legal porque olha o que a Bíblia diz. E ela falava assim, esposo, ó, isso aí também não está legal porque Deus não é isso que Ele quer de você.
E o assunto acaba aí. Quando você chega para um filho e confronta ele com a palavra, e você vê ele chorando mais do que quando você disciplinava fisicamente, você fala, esse negócio de palavra funciona mesmo, rapaz. Mesmo modo de pensar. E Paulo continua falando aqui, né? O mesmo amor. E aí esse amor, ele é um amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí a pergunta que nós devemos fazer é, de quem que você está mais próximo aí? Do marido, da esposa. Então você tem que amar o seu marido e a sua esposa mais do que qualquer outra pessoa. Mais do que o seu filho, que a sua filha. Podemos falar um dia sobre o ninho vazio, mas chega uma hora que o ninho fica vazio. Os passarinhos vão embora. E aí? Você acabou a vida? Mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Versículo 3, ele fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem um ao outro superior a si mesmo. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar, de amar a Deus. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar sendo altruísta. O versículo 3 e o 4 me ensina isso. Olha o que diz o 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você vai falar assim, Rodrigo, mas esse texto está falando para a igreja. É. E a sua casa não é igreja? Ou a igreja é isso aqui? Essas paredes? Não, a igreja somos nós, e a sua casa é um núcleo da igreja. É a igreja. Antes de ser pastor, eu já dizia, eu sou pastor da primeira igreja batista lá e dava o endereço da minha casa. Eu que sou pastor lá. E lá a gente tem diácono, tem serve ceia, e de vez em quando eu colo as ofertas lá. Que acaba o meu, eu falo para os caras, ô, ajuda aí, ajuda o tio aí. Pensar de maneira altruísta. Quando eu tenho o mesmo modo de pensar, eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra. E a palavra diz que eu tenho que ser altruísta. Considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Mas Rodrigo, eu não sou o cabeça da casa, mas isso não quer dizer que a sua esposa é inferior a você, isso é outro assunto. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Não tem diferença. Jesus morreu por mim e pela minha esposa. E eu não sou superior a ela em nada. E ninguém aqui é superior a ninguém em nada. Somos todos iguais diante de Deus. Pensem como Cristo pensou. Versículo 5. Olha o que Paulo diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pense como Cristo pensou. Pense como Ele pensou. E não se considere o... Aqui quem manda sou eu. Tá? E vocês têm que me obedecer. Porque senão o couro come aqui. E o couro come mesmo, de vez em quando, né? Mas, muitas vezes a gente tem que pedir perdão para um filho. Mas como eu sou o cara que manda, eu não peço perdão. Tem que chegar diante da esposa e falar, querida, eu errei. Você me perdoa? E ela tem que perdoar. Porque é isso que Deus espera que a gente faça. Perdoar 70 vezes 7. E no casamento acho que a gente estoura essa conta. Gente, 3 conselhos. Nós somos diferentes, sim. E que bom que nós somos diferentes. Isso mostra a criatividade de Deus. O talento de Deus em construir 7 bilhões de pessoas, cada um de um jeito. 7 bilhões vivas. Fora o que já foi. E fora o que virá. Somos diferentes.
Nós que já casamos, não temos como ficar procurando mais um carregador 110 ou 220, ou que não, já era. Agora a gente tem que adaptar o plug, adaptar a voltagem e vamos tocar a vida. Vamos ajudar os nossos filhos. Eles precisam encontrar um carregador que vai dar certo ali. Mas nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a família, aquela família, pai, mãe, casei. Se precisar de mim, estou ali. Mas agora eu vou seguir a minha vida com a minha esposa. Vou dar as minhas cabeçadas com ela aí. E vamos ter o mesmo modo de pensar. Pensar primeiro no próximo, pensar em amar a Deus, pensar como Cristo pensou. O que é mais importante aqui? O celular ou o carregador? Os dois. Você não... Já viu o desespero quando a bateria da low bate? Né? Alguém tem um carregador aí? Ninguém tem um carregador? É um desespero. Esqueci meu carregador. Nossa. Então o carregador é mais importante? Não. Faz ligação com ele, faz. Tenta aí, se você conseguir, me avisa. Vai ganhar o prêmio Nobel de Física. É? Não dá. Os caras precisam estar plugados. Aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui mesmo, né? É esse aqui. Aqui, ó. Aí vai funcionar. Aí você vai ligar na tomada e vai carregar. E vai usar. E vai ter a utilidade que ele tem que ter. Então, quando você estiver lá na sua casa e você tem um celular lá, lembra disso. Ninguém, eu não quero dizer que o homem é o celular, ou não. Somos importantes, cada um no seu papel. Cada um dentro daquilo que Deus escolheu para você fazer. Foi Deus que te criou assim. Tem coisas que precisam ser mudadas, outras são da sua característica. E talvez você, como cônjuge, lá atrás, o que fez você brilhar os olhinhos por aquele rapaz que na época era magrinho, tinha cabelos, é justamente isso que hoje você fala, mas eu não suporto isso nele. Mas talvez lá atrás foi isso que você olhou e falou, esse homem me completa. E vice-versa, você olhou às vezes para aquela moça magrinha, né? Aquele vestido dos anos 80, 70, gente, como a moda evoluiu, graças a Deus por isso, né? E você fala assim, essa aí é a mulher da minha vida. Mas hoje você olha para aquilo que ela faz, você fala, eu não suporto isso. Lembra? Lembra da onde você caiu? E volta ao primeiro amor, como Apocalipse diz lá. Ali é um amor da igreja para com o Senhor. Mas você como casal, lembra de onde perdeu o brilho? Isso é um outro assunto também. Mas, gente, as nossas diferenças, elas não precisam nos repelir um do outro. Elas podem muito bem nos completar. E é isso que Deus criou homem e mulher, como criou, para que um completasse o outro. Não existe um casal idêntico, igualzinho. As diferenças existem. É só olhar para nós. Só se olhar para o lado você vai ver. E é isso que Deus nos cria dessa forma, para que um completasse o outro. E eu quero propor, então, que é melhor ser dois enquanto somos um. É melhor ser dois enquanto somos um. Ou seja, casal, uma só carne, cada um com as suas peculiaridades, contribuindo para que a unidade do casal continue acontecendo. Amém? Abraça o seu cônjuge aí e tenha um tempo de oração com ele. Eu quero orar por você. Eu não sei quantos anos você é casado, mas eu sei de uma coisa.
o Deus Trino, Todo-Poderoso, fiel, como nós cantamos aqui, não foi pego de surpresa quando vocês disseram, eu aceito. Ele já sabia que vocês iam se casar. E ele também sabia das dificuldades que vocês iriam passar. E o fato dele saber das dificuldades que eu e minha esposa passamos e vamos passar, muito me consola o coração. Porque eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei que ele não é pego de surpresa. Eu sei que até os meus erros ele pode converter em bênção. Então coloca a tua vida, o teu matrimônio, o teu relacionamento diante de Deus. Aquilo que você percebe que é diferença, pede para Deus ajudar você a viver em unidade com a tua esposa, com o teu marido. E pede para que essas diferenças não sejam conflitantes, mas que elas possam ajudar vocês a serem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado, porque foi o Senhor quem inventou o casamento. Foi o Senhor quem uniu homem e mulher para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado a Deus por cada casal que aqui está. O Senhor sabia que eles estariam aqui nesta noite. Eu não conheço, Deus, o coração e a vida desses casais aqui, mas o Senhor conhece. Por isso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite, trabalhe, ó Deus, em cada casal aqui. Que aquilo que eles têm de diferente, que eles possam enxergar, ó Deus, como sendo ferramentas, como sendo instrumento, ó Deus, do Senhor para a vida deles. Para que eles possam ser desafiados e afiados, ó Deus, e possam ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, ó Pai. Aquelas diferenças que existem que são pecaminosas, que o Teu Espírito Santo confronte o coração deles, para que eles busquem mudar e serem transformados pela Sua palavra. Levanta aqui, ó Deus, nesta noite e fortalece aqueles que já fazem isso. Casais que serão praticantes da Tua palavra. Casais, ó Deus, que vão realmente deixar para trás a história e buscar construir uma nova história, uma nova vida. Casais que vão ter o mesmo meio de pensar, a mesma forma de pensar. Pensar para viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você quiser conversar comigo depois, estamos aí. Agora quem é?